Bom, vamos lá. Neste dossiê Tech de hoje, a gente vai mergulhar em uma daquelas transformações monumentais que muitas vezes passam despercebidas na história moderna. A nossa ideia aqui é desvendar exatamente como uma aposta usada na engenharia de telecomunicações permitiu que Ted Turner arquitetasse não só um canal de notícias, mas sim a primeira rede de vigilância global em tempo real. É literalmente a história de como uma infraestrutura tecnológica sem precedentes reescreveu todas as regras da informação. Certo, para começar, vamos direto para o cenário da Guerra do Golfo, lá em 1991. Imagina a cena. No telhado de um prédio em Bagdá, debaixo de fogo pesado, a gente tem uma antena parabólica portátil operando a todo vapor. Esse momento captura um instante exato, o segundo em que um equipamento civil de transmissão via satélite simplesmente deixou as agências de inteligência nacionais comendo poeira. Enquanto os militares ainda quebravam a cabeça para entender a situação tática no campo, uma equipe de jornalistas já estava lá, transmitindo o conflito ao vivo para o mundo inteiro. Um verdadeiro divisor de águas. E olha, o impacto dessa velocidade de transmissão, que literalmente superou a diplomacia tradicional, foi imediato e absoluto. De uma perspectiva bem objetiva, essa supremacia tecnológica mudou a dinâmica do poder global da noite para o dia. Pensa bem, presidentes, primeiros ministros, generais de altíssima patente, todos eles foram, de repente, forçados a sentar na frente da TV para assistir ao desenrolar de uma guerra ao vivo, exatamente no mesmo segundo que as massas. A informação, que antes era aquele privilégio governamental processado a passos de tartaruga, mudou de mãos. Então, vamos entender como era antes. Parte 1. A escuridão informativa e as limitações da era pré-CNN. O que é super interessante de notar é que para entender o tamanho desse salto tecnológico, a gente precisa voltar um pouquinho lá para o final da década de 1970. A gente vivia uma verdadeira escuridão informativa. A sociedade dependia daqueles telejornais super engessados e a televisão, bom, ela estava presa quase que inteiramente às torres de transmissão terrestre. A própria curvatura da Terra e o alcance curtíssimo desses transmissores locais criavam o que a gente pode chamar de ilhas informativas. Fisicamente, o sinal não ia longe. E o que isso significava na prática? Que os governos tinham a faca e o queijo na mão para controlar, bloquear ou filtrar absolutamente tudo que chegava até a população. E quando a gente coloca esses dois mundos lado a lado, o contraste é gritante. De um lado, a gente tem uma infraestrutura terrestre que é física, pesada, fácil de ser filtrada e, por natureza, atrasada pelas barreiras geográficas. Do outro lado da moeda, o potencial da órbita geoestacionária. É uma tecnologia que simplesmente desafia as leis da física no solo e oferece uma comunicação sem fronteiras com um fluxo de dados contínuo e em tempo real. É um abismo técnico gigantesco. E isso nos leva à parte 2, o salto geoestacionário. A aposta insana de Turner em construir uma ponte digital permanente. Em vez de só sentar e aceitar esse status quo das transmissões terrestres, Ted Turner foi lá e investiu pesado, mas pesado mesmo, em transponders de satélite de última geração. Era um conceito que quase ninguém achava que seria viável para sustentar um fluxo contínuo de dados. Mas o resultado dessa aposta foi a criação de uma ponte digital permanente lá no espaço. E emitir dados direto da órbita significava ignorar completamente qualquer fronteira nacional. Uma imagem capturada lá em Moscou ou em Bagdá fluía livremente pelo espaço e caía direto na sala de estar das pessoas no mundo todo com zero atraso. A geografia, de repente, deixou de ser um obstáculo. Agora, o ponto crucial de toda essa revolução midiática nos anos 90 é a engenharia por trás da virada. Enquanto as redes tradicionais ainda precisavam transportar fitas físicas debaixo do braço para serem processadas em estúdios centrais, a nova rede operava com terminais portáteis e usava algo que era puramente revolucionário para a época: a compressão de sinal em tempo real. Foi exatamente isso que permitiu transmissões no meio de condições extremas de combate. A gente sai de um alcance local e atrasado para uma coisa puramente global e instantânea. E olha, o impacto de longo prazo disso não pode ser subestimado de jeito nenhum. Na prática, essa infraestrutura orbital serviu de base para a nova arquitetura de dados globais. Muito antes de a gente falar em banda larga para todo lado, esse fluxo ininterrupto de informação pavimentou o caminho para a internet moderna e para a nossa era de consumo sob demanda. O que a sociedade de hoje considera absolutamente básico e trivial, naquela época era pura ficção científica. Entramos então na parte 3, o famoso efeito CNN. E o que acontece quando a transmissão vira uma ferramenta de poder geopolítico? Com essa ponte digital funcionando a todo vapor, a televisão parou de ser só um simples entretenimento. E é aí que nasce o efeito CNN. A gente está falando de uma força geopolítica invisível. Pensa só,
De uma hora para outra, milhões de pessoas ao redor do globo começam a assistir às crises mundiais ao mesmo tempo, ao vivo. Essa velocidade alucinante de transmissão engoliu a diplomacia tradicional. Os líderes não tinham mais aquele luxo de ganhar tempo, de fazer debates intermináveis a portas fechadas. As decisões políticas agora precisavam ser tomadas no susto, de forma instantânea, sob o olhar atento do público. Isso ilustra brilhantemente como a engenharia de telecomunicações evoluiu para uma ferramenta de poder assustadoramente formidável. Controlar a infraestrutura orbital decretou o fim absoluto dos monopólios governamentais em cima da informação. Quem detinha a capacidade de processar sinais em tempo real era quem ditava a narrativa global. Era uma concorrência direta, de igual para igual, com os serviços de inteligência estatais. Um jogo totalmente novo. Olhando para trás de forma totalmente imparcial, o que a história deixa muito claro é que a rede de Turner conseguiu prever com uma precisão cirúrgica um futuro que se tornaria refém desse fluxo de dados. A tecnologia não apenas derrubou barreiras físicas, ela reconfigurou a hierarquia da informação por completo. Ela transformou líderes mundiais, que antes eram os donos dos segredos, em meros espectadores. Espectadores do mesmo show visual que o resto da população. Para fechar nossa análise de hoje, fica uma reflexão daquelas fundamentais. Diante de toda essa revolução dos satélites, da compressão de dados e da transmissão sem fronteiras, a sociedade moderna precisa se perguntar: em um mundo onde a realidade é moldada pelo fluxo de informação na velocidade dos milissegundos, onde é que reside o verdadeiro poder geopolítico? Será que ele ainda está nas mãos das estruturas governamentais tradicionais ou nas mãos dos arquitetos que constroem e controlam essa infraestrutura invisível?